Fala, crente, graça e paz. Querido, tem uma palavra aí preparada para você. Essa palavra é top, é bênção. Eu espero que Deus te abençoe, tá bom? Fica ligado aí, não esqueça de dar o like, colocar o sininho, apertar o sininho aí para que você seja avisado nas próximas mensagens. Graça e paz. Que Deus te abençoe com essa palavra. Eu tenho falado aqui, eu falei num dia aqui, falei sobre propósito. Irmão, perguntei qual é o seu propósito, você sabe? Porque as pessoas confundem muito propósito com chamado ou com serviço dentro da igreja. Ela acha que, por exemplo, eu sou pastor, então ela acha que o meu propósito é ser pastor. O meu chamado é ser pastor, irmão. Meu chamado é ser pastor. Mas o propósito que Deus está na minha vida, ela vai além do que um cargo dentro da igreja. Eu costumo falar, e esse dia eu estava até comentando com a minha esposa que eu dei uma resposta a uma pessoa que ela estava com o assunto, e eu falei assim, cara, antes de ser pastor, eu sou filho de Deus. Antes de ser esposo, eu sou filho de Deus. Antes de ser pai, eu sou filho de Deus. Antes de eu ser filho da minha mãe, eu sou filho de Deus. Ele falou, não entendi, porque antes de qualquer coisa, eu sou filho de Deus. Antes de qualquer coisa, eu sou um servo de Deus, porque o meu propósito, que Deus me chamou, é ser filho dele e me colocar na posição de filho dele. O restante que aconteceu na minha vida é consequência de ser filho de Deus. Sabe, porque o médico, se ele for evangélico, se ele for filho de Deus, ele não é um médico evangélico, não, ele é um filho de Deus que se tornou médico. Um advogado, ele não é um advogado evangélico, não, ele é um filho de Deus que se tornou advogado. E assim sucessivamente, porque ser filho, ele tem que vir em primeiro lugar de qualquer outra coisa. Porque quando nós colocamos isso, irmão, esse propósito na nossa vida, no nosso coração, quando isso entra, porque isso é um propósito de Deus na nossa vida, a nossa vida começa a mudar esse sentido. Nós começamos a enxergar as coisas de outra maneira. Porque enquanto que nós colocarmos, o pastor Raul falou de Adão e Eva aqui, é muito interessante a história de Adão e Eva, porque Adão e Eva, eles fizeram algo, depois que eles pecaram, que eles colocaram culpa nos outros. Colocaram, depois no final o diabo levou a culpa, e eu não estou dizendo que é ou que não é, que cada um tem sua opinião. Mas nós fazemos isso até hoje, porque nós não pegamos, porque quando você sabe que não foi você que errou, a culpa sempre vai ser de alguém, então você não precisa mudar. Mas quando você começa a entender que a responsabilidade daquele erro, ou seja, de qualquer erro, é sua, você começa a fazer um pouco mais de sacrifício para ter uma mudança na tua vida. Por isso que quando fala de filho, a gente tem uma responsabilidade dentro do reino, de uma mudança, porque o demônio fez isso e me fez cair, o diabo fez isso e me fez cair. Eu não estou dizendo que não fez, mas não foi o diabo que caiu, porque ele já é caído. O que ele fez foi fazer você ou eu nos distrair e cair. Então quem pagou a consequência naquele dia, entre aspas, foi Adão e Eva. E até hoje é a mesma coisa, quem vai pagar o preço disso sou eu e você, e não é Satanás. Porque às vezes nós, irmãos, por nós estar botando sempre a culpa em alguém, a gente sempre não entra no propósito de Deus. Eu quero falar de um assunto muito tremendo aqui. O tema da minha mensagem hoje é incomodando o inferno. Eu quero te fazer essa pergunta e responde para você. Você tem incomodado o inferno? Qual o tipo de incômodo? Qual o tipo de problema que você traz para o inferno? O que você faz para acabar com aquele território que é chamado território de Satanás? O que você tem feito, irmão, da tua vida, que aquilo tem prejudicado esse entre aspas, o inferno, que a gente sabe que o inferno ainda não foi inaugurado, mas é para você poder entender. E aí, irmão, eu olhei para a minha vida quando eu me fiz essa pergunta, eu vi que, cara, eu não estou incomodando muito o inferno. Eu não tenho incomodado muito, porque eu cheguei numa zona de conforto, porque eu escutei um cara falando sobre isso também, no outro dia ele falou assim, que a gente fica perguntando na igreja, pode isso, pode aquilo, porque o pode isso e pode aquilo é um limite, e quando a gente chega naquele limite, a gente acampa ali e fica ali. A gente chega aqui, não pode, eu posso botar calça, eu posso botar meia, eu posso fazer. Aí você chega até ali, para ali. E a gente começa a olhar para Deus, e Deus não chamou a gente para isso.
Deus nos chamou para a gente ir além dessas barreiras, desses limites. Deus nos chamou para a gente ir além daquilo que a gente imaginava. Deus nos chamou para a gente ser além daquilo que a gente imaginava. Deus nos chamou para a gente ser além daquilo que os outros imaginavam de nós. Mas nós temos que entender que existe um propósito de Deus na minha vida. Mas enquanto que eu não me colocar dentro desse propósito que é de Deus, não é meu, essas coisas nunca vão se cumprir na minha vida. O pastor Raul falou agora há pouco sobre princípios, né, da obediência que Deus não quer. E talvez a gente pode usar muito isso para falar aqui, porque, cara, é muito simples de entender. O que Deus ele pede você e a mim é só isso, só me respeita, só me honra, só me dá temor. Porque quando nós amamos, irmão, aleluia, quando nós amamos, nós respeitamos. Quando nós amamos, nós honramos. Então eu quero falar de algo aqui muito tremendo, irmão. Eu quero falar de duas coisas que o diabo tem tentado enganar, tentando esconder de você. A primeira coisa, irmão, quando o seu propósito é anunciado, o inferno tenta te matar. Fala para alguém que está do teu lado, me ajuda aí, fala, quando o teu propósito, me ajuda aí, crente, quando o teu propósito é anunciado, o inferno vai tentar te matar. Aleluia. É por isso que é tanta luta às vezes. Você quer ver uma coisa, irmão? Aleluia. Tem propósitos que a gente nem ouviu. Às vezes Deus falou o propósito da tua vida e você nem ouviu, mas Satanás ouviu. A gente vai ver Jó, só para você ter uma ideia. Jó não sabia de nada, mas foi anunciado. Deus falou, Deus se honrou de Jó. Deus se orgulhou de Jó. E automaticamente aquilo já serviu para o demônio ter uma raiva dele e tentar parar ele, matar ele de todas as maneiras. Porque quando nós começamos a entender isso, irmão, o propósito, nós entendemos que tipo de arma nós somos na mão de Deus. Isso aqui é muito tremendo, irmão. Um exército, irmão, ele tem vários tipos de arma. Vários tipos de pessoas que são expert em vários tipos de arma. Porque tem gente que vai estar de longe. Tem gente que vai lutar de perto. Tem gente que vai lutar corpo a corpo. Aleluia, e todos são de suma importância, porque todos pertencem ao mesmo exército, tentando chegar no mesmo lugar. E às vezes, irmão, a maior guerra nossa é porque todo mundo quer ocupar o mesmo espaço, usar a mesma arma. Ei, deixa eu te dar uma palavra profética aqui nessa primeira palavra profética nessa noite. Deus não te fez igual, porque se Ele quisesse fazer igual você a alguém, você no mínimo era gêmeos. O que isso, pastor, é? Deus fez você imagem e semelhança deles, Pai, Filho e Espírito Santo, porque Deus é multiforme, já para você não ter, eita, glória a Deus, meu irmão, pode ter certeza, o teu irmão é usado à beça. Eu não estou falando que você vai ser mais, mas você vai ser diferente, sabe por quê? Porque quando você se junta, aleluia, o diabo começa a tremer, porque ele sabe que se ele correr para a esquerda, vai ter alguém que vai acertar, mas se ele correr para a direita, vai ter outro que vai acertar, e se ele tentar correr para lá, já vai ter outro preparado para acertar ele. Porque isso que é a graça do exército de Deus. Então quando nós descobrimos, irmão, isso, nós começamos a andar diferente. Eu quero falar sobre um propósito anunciado, um propósito chamado sonho. Cara, quer ver uma pessoa que sofre dentro da igreja? É quem sonha. Eu sou sonhador, eu sei disso. Quem sonha sofre, porque o sonho dela, quando conta, meu Deus do céu, é um problema. As pessoas, e tem gente que tem dificuldade de sonhar. Então você vai ver que automaticamente começa a vir pessoas tentando atrapalhar tudo aquilo que você sonhou. A gente vai falar de José um pouco aqui rapidinho. José sonhou. Você acha que, irmão, sabe, eu estava pensando muito nisso. O sonho de José, e eu escutei o apóstolo Joel Pereira, e até o André Fernandes falou disso nesse dia. O problema de José não foi ele ter sonhado, foi o tipo de sonho que ele teve. O problema que conquistou chateação não foi o sonho, por ele ter sonhado, foi o tipo de sonho que ele teve. O tipo de sonho que ele teve não era para ele ter contado justamente para aquelas pessoas que estavam perto dele. Irmão, Satanás fez de tudo para matar o sonho dele. E não foi só na traição. E para mim, é uma opinião minha pessoal, a pior parte de José talvez
de matar o sonho dele foi quando ele foi lançado na prisão, injustamente, e ficou lá aquele tempo todo esperando uma resposta de Deus. Talvez, porque, irmão, a pior coisa que tem é o tempo. Ele massacra a nossa fé e a nossa esperança quando as coisas não acontecem. E quando a pessoa ainda é jogada numa prisão, imagina, porque não fez, porque ele foi fiel a Deus e não cumpriu um pecado ou não cometeu um pecado e mesmo assim foi jogado na prisão. Você imagina o tempo passando e ele lá dentro pensando, fala, cara, eu não pedi para sonhar, eu não pedi para ter esse propósito de sonhador, mas porque eu tive esse propósito de sonhador que o Senhor me deu, eu estou sendo jogado aqui dentro dessa cadeia. Louvado seja Deus. Sabe, irmão, quando você tem um propósito, Satanás, ele vai tentar, aleluia, atacar justamente em cima daquele propósito que você tem. Entenda isso, porque dentro de uma prisão mata qualquer sonho. Prisão, ela tem o poder de matar sonho. Perseguição tem o poder de matar sonho. Traição tem o poder de matar sonho. Tudo que tem o poder de matar sonho, Satanás usou contra a vida de José para matar aquilo que Deus chamou José como um propósito de sonhar, conquistar e de ir adiante. Às vezes você, irmão, tem esse propósito na tua vida, você sonha, você tem desejo, e não dá para contar para qualquer um, porque os outros ficam te olhando, ninguém entende, aleluia, louvado seja Deus. Quando você fala, Satanás começa a levantar, aleluia, demônios para vir contra você, para tentar impedir de que você chegue. E se ele não conseguir impedir de você chegar, ele vai tentar fazer você chegar mais fraco no seu objetivo. Ele vai tentar fazer você chegar machucado no seu propósito. Ele vai tentar fazer você chegar lá sem esperança no seu propósito. E é isso que a gente tem que perceber. Eu vejo quantas pessoas dentro da igreja, irmão, que começa bem, vai bem, e daqui a pouquinho fala, cadê você? Cadê, como fala aquela ligação do WhatsApp, cadê você, profeta? Cadê você? Porque a gente vê nitidamente que a pessoa, aconteceu tantas coisas com ela, aconteceu, coisas se levantaram contra a vida dela, que ela não conseguiu continuar andando no mesmo ritmo que ela andava. A segunda pessoa que eu quero falar aqui, rapidinho, irmão, é de Sansão. Qual o propósito de Sansão? Todo mundo sabe, força, aleluia. Já falou assim, cara, eu não posso. Levantou exército, o cara passou a régua. Levantou outro exército, o cara passou a régua. O cara carregou um braço da porta nas costas, o cara é forte. Satanás falou assim, não dá para derrubar ele assim não. Vou derrubar ele de outra maneira. Arrumou uma distração. O problema de Sansão foi a distração. Que isso é? Dalila deu algo para Sansão, que não foi dar uma banda nele, foi distraí-lo do propósito. Eu tenho uma palavra de Deus para você. Tem gente que tem um propósito tão forte, que o diabo não te derrubou porque você é tão forte, que o diabo não fez você desistir porque você é tão forte. Porém, ele começou a te distrair com outras coisas, e você está esquecendo aquilo que Deus te chamou para você fazer. Fala, crente! Eu espero que essa palavra possa ter te abençoado. Gostou dessa palavra? Deus te abençoe, querido. Agora me faz um favor, leva essa palavra para outra pessoa, compartilha aí, porque aquilo que serviu para você, com certeza vai servir para outras pessoas. Que é aquilo que eu sempre falo, quem eu não conheço você conhece, quem eu não alcanço você alcança. E todos nós, juntos, pregamos a palavra de Deus. Graça e paz.